Você está no Política Sem Mistério. Aqui são sempre 5 mulheres com 5 identidades completamente diferentes, mas todas comunicando a você algo que possa impactar na sua vida. Vamos discutir políticas aqui sem qualquer mistério. Então, seja você muito bem-vinda por estar com a gente nesses próximos 50 minutos com debates que são de suma importância para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua comunidade e para a sua cidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu já estou aqui com Eva Cavalcante. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para poder compartilhar mais um pouquinho um tema sério, um tema importante e necessário para todos nós nos conscientizarmos no dia de hoje. O assunto hoje, de fato, é um assunto sério, um assunto que a gente não queria estar lidando, mas a gente considera, até pela data hoje, 18 de maio, extremamente importante a gente ter que enfrentar esse assunto aqui. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, Andréia Peixoto. Boa tarde, boa noite. Vamos passar aí esses 50 minutos aí conversando sobre o assunto. Isso, com certeza. Nossa analista, a mais afiada e afinada do sul, extremo sul da Bahia. Eu vou dizer, vou jogar ela para outros cantos também. Larissa Araújo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje a temática é um pouco mais dura, mas é importante a gente falar sobre isso. Por que é dura? Você deve estar pensando, perguntar por que essas meninas aí, essas mulheres vão lidar com um assunto duro, difícil de falar, que não vai dar para expressar tantos sorrisos, né? O sorriso aqui é pelo fato de estarmos juntas. E eu também quero aproveitar, falar em momento de estarmos juntas, eu aqui, Andréia Peixoto, Eva Cavalcante, Larissa Araújo, mandar um beijo para todas as politiqueiras que são apresentadoras aqui também desse programa. Manu Portela, Viviane Leite, Jéssica Tupinambá, né? Que não estão aqui no momento por questões de agenda, questões de trabalho, agenda da televisão, enfim, né? Mas com certeza vai chegar uma hora que Rafinha vai ter que colocar todas as cadeiras e ele vai ficar doido, porque vai ter que ajustar um punhado de câmera aqui pra gente. Então, um beijo, meninas, saudade, e logo, logo estaremos todas juntas aqui nessa bancada mais impactante, né, do mundo. Olha só, minha pretensão do mundo, né? Mas eu sou desse jeito, eu sou dessas. Então, hoje, nós vamos falar no programa de hoje sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Essa data, ela é 18 de maio, ela foi criada em virtude, né, de um assassinato brutal, de um estupro de uma garotinha no Espírito Santo, né? E chocou na época. Até que, enfim, eu nem tinha nascido, né? Para eu falar uma data aqui, lá tá aí na sua tela, o caso Araceli. Foi em virtude desse caso Araceli que hoje a gente tem esse dia de enfrentamento, uma investigação que perdurou por anos sem solução, né? Então, em virtude disso, a gente vai falar nesse episódio dessa gravidade e desse contínuo, né, crime que, por incrível que pareça, né, ainda continua subindo os números altíssimos, e no ano de 2023, que foi divulgado dados do ano de 2022, nós infelizmente batemos o recorde de violência contra a mulher, e nessas mulheres e essa violência sexual, na grande maioria, são crianças que são vítimas de violência, certo? Então, Rafinha, a gente fez um vídeo aí para iniciar esse começo aí de debates e a gente ilustrar aqui como que a gente vai trabalhar
essa temática hoje aqui, porque a gente vai lidar muito com esse silêncio. E que nós, adultos, nós pais, nós membros da sociedade civil, temos que ser as vozes dessas crianças. Solta o vídeo aí, Rafinha! Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos juntos dar voz a quem precisa lutar contra a violência sexual infantil. Milhares de crianças e adolescentes sofrem em silêncio. Precisamos estar atentos aos sinais. Abuso e exploração sexual são crimes. Denunciar é um ato de coragem e responsabilidade. Comportamentos alterados, isolamento, medo pode ser sinais de abuso. Fique atento. A escuta atenta, o apoio são fundamentais para protegerem nossas crianças e adolescentes. Cada denúncia é um passo para a justiça. Não se cale, proteja as nossas crianças. Se você suspeita de abuso, denuncie, diz que sim e ajude a romper o silêncio. Porque a gente imagina a criança como um ser em total necessidade de proteção. Mas antes da gente começar, né, existe diferenças, né, entre violências sexuais, né? Então elas têm diferenças. Dá para você explicar quais são as diferenças entre as violências sexuais, né? Que nós lidamos com diferentes tipos de violência sexual contra a criança. Primeiro a gente tem que, boa tarde, boa noite, falar novamente. Muito difícil a gente falar sobre a violência contra a criança e adolescente, né? Primeiro a gente tem que falar que existem dois tipos que a gente caracteriza de violência sexual, é o abuso sexual e a exploração sexual. Então, abuso sexual pode ser tanto intrafamiliar, Sim, ou extrafamiliar. Intrafamiliar é dentro do ambiente familiar. Extrafamiliar, estou falando de uma forma menos técnica para que as pessoas de casa possam entender. Extrafamiliar pode ser fora de suas casas. Mas existe estupro, existe morte, existe lesões que acontecem com as crianças e adolescentes. Acontece também no âmbito virtual. Então a gente precisa entender que abuso sexual, ele passa... quando acontece dentro da família, é de alguém que a criança conhece, é alguém familiar, é alguém próximo à criança. Quando a gente fala em exploração sexual, é aquele que usa a criança para fins econômicos, para utilizar para prostituição, para utilizar para que essas crianças, de alguma forma, eu te dou um presente, mas você faz isso comigo. Então, isso é muito característico. E quando a gente fala dessas duas situações, a gente precisa observar o comportamento dessa criança. Então, isso é um fator preponderante para que... A gente viu um caso, Liz, me permita, um caso que passou, não sei se você verificou, se vocês viram, um caso de uma menina que estava deitada com seu pai. Sim. Seu pai, você viu isso, Eva? Vi. Com seu pai. Ele E a estava mãe sem chega roupa na hora. e a mãe chega na hora. Então, imagine o desespero dessa mãe quando viu o 8 pai. aninhos a 8 menininha. anos. E ela não tinha noção que aquilo ali era uma violência. exato. Que muitas vezes acontece, né, Liz? Exatamente. Então, foi uma situação grave, abuso sexual, é estupro de vulnerável. Sim. O que é estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217-A do Código Penal.
menores de 14 anos, é estupro, independente do consentimento dela. Sim. Independente. Teve um caso também, não sei se você viu, eu estou contando os casos assim, só para a gente fazer uma reflexão, de um caso que saiu na mídia, que um homem de 20 anos casou com uma menina de 12 anos. Vi também. Mas vamos Imagine, né? vamos passar Imagine. nesses casos durante toda a rodada Sim, para a sim, gente sim. vai Pra gente discutindo. a gente vai pulverizando eles aí durante a rodada. E eu quero já pegar algumas informações importantes aqui para a gente discutir, que já foi dito por Andréia, com relação, né, às vítimas. A vítima identificar. Né? Ela mostrou a diferença do que é abuso para exploração sexual e, normalmente, na grande maioria, as vítimas de violência sexual infantil são vítimas de abuso. Isso. Não são tanto de... Tem muitos casos de exploração, que é explorar o corpo da criança para fins de comercialização, como Exato. tráfico, como prostituição infantil, mas a gente quer aqui, Eva, dar uma tônica, uma ressalva na violência intrafamiliar. Sim, Né? sim. No abuso sexual, porque na maioria das vezes o abusador pertence à família. Sim. É sim. pai. Às vezes é pai, de sangue. Sim. Não é dizendo adotivo, não, pai de sangue. Eu já, como Sim. delegada, eu já tive casos de pai, né? Padrastos, namorados das esposas, né? Primos, tios, vizinhos, Sim. né? E o que Déia falou, que é muito importante, é que muitas vezes essa criança não consegue ainda identificar que aquele ato é um abuso. Um abuso, com certeza. Para além disso, Liz e todo mundo que está nos ouvindo, o que é que nós precisamos trazer para mim que é muito, muito preocupante? As pessoas têm a mania de responsabilizar a mãe porque a mãe não soube. Então Exato, aí já é também o machismo, o preconceito, a discriminação com a figura da mulher que teve um relacionamento anterior, que não deu certo. E aí o fato dela reconstruir a sua vida, a sociedade condena porque aquela importunação ou aquele ato foi em detrimento da escolha dela. Esquecendo que, como muito bem vocês trouxeram, a violência sexual contra a criança, os abusos sexuais, em regra, é intrafamiliar. Isso. Ou seja, avô, irmão, irmã, porque a gente também tem a concepção de que esses atos só acontecem quando o homem pratica. Mas, infelizmente, também nós temos mulheres, madrastas, mães, avós, que também praticam esse ato, claro, em uma probabilidade, uma proporção muito menor do que quando a gente tem a figura do sexo masculino, mas que também praticam esses atos contra a criança. Então, para mim, a primeira coisa para tentar desmistificar também é essa culpa. Imagine você uma mãe que você já sofreu com um relacionamento anterior, você se dá ao direito, se dá a percepção de começar uma nova relação e, infelizmente, essa pessoa que já vem com um problema pega a confiança dessa mãe e começa a importunar sexualmente o filho ou a filha. Porque essa importunação, esse abuso sexual acontece tanto com o gênero feminino quanto com o gênero masculino. É criança. A gente está falando de uma faixa etária ou um adolescente. E aí ele começa a agredir, a molestar, de maneira mesmo para poder satisfazer a sua lascívia. Sim, sim. E ainda tem a loucura, porque para mim isso é loucura e não é normal, de dizer a criança estava gostando. Gente, criança ainda não tem condição de dizer Sim. se sente ou não sente algo sexual para com alguém. Acontece, é natural, é corpo, é químico, é biológico. Não é vontade, não é desejo, não é querer, enquanto um adulto se predispõe. Eu quero, isso eu quero, isso eu não quero. Então Isso. essa violência é muito complicada. Isso a gente tem que dimensionar todos esses fatores que estão em torno da violência sexual infantil, justamente da criança não saber identificar que aquele ato não é um ato de carinho, e sim uma violência sexual, né? E dessas crianças não conseguir ser as vozes da sua própria violência. Então, eu acho que é algo que a gente tem que debater muito aqui, e a família, né, Larissa, tem que estar atenta a isso. 2 pontos importantes, né? A família e quem está em torno da família. A gente tem os educadores diretos, que são os responsáveis por estar atento diretamente em questão da segurança, saúde e educação, da formação por completo daquela criança.
que seriam os pais ou os tutores, né, responsáveis, geralmente também, como ela falou, a depender da estrutura familiar, é um avô, é uma avó, é um tio, né, que está ali naquela área. A criança, por ainda não ter essa consciência, né, ela não sabe reconhecer o que é o carinho, diferenciar o carinho do abuso, né? Sim. A gente precisa, então, contar com o olhar atento dos adultos. Mas um ponto interessante para a gente falar sobre isso, que a criança, a falta de noção da criança. A gente precisa falar da importância de algo que ainda é um tabu na sociedade, quando a gente fala de educação sexual. E começa em casa. Começa em casa. Porque a gente precisa ensinar para a criança, né, os nomes corretos das partes íntimas, para que elas reconheçam, porque a gente sabe que muitos abusadores usam também de nomes lúdicos para poder se aproximar dessa criança, das partes íntimas dela. Então, assim, é necessário você, como mãe, como pai, tutor daquela criança, que você informe a ela o nome correto das partes íntimas dela e o principal, da importância da criança, mesmo pequenininha, dela se preservar. Exemplos práticos, né, que já garantem o mínimo da segurança, seria, olha, ninguém pode tocar aqui. Sim. Certo? Você está num ambiente, ninguém, nem o vovô, nem o tio, né, aqui. Se você sentir alguma coisa, você tem que procurar informar a criança a quem de confiança ela deve buscar naquele momento, né? E é importante, Lisdale, que esse ciclo de confiança seja bem restrito mesmo, porque a tendência é o inverso na família. Por exemplo, você tem a criança ali, o normal, o comum, né, que as pessoas fazem, é dizer para ela que todos ali representam uma segurança para ela, né? O avô, o tio e tal. Mas quando a gente fala sobre intimidade, né, que é a intimidade do corpo, a gente precisa deixar claro para as crianças que é algo muito restrito. É só entre mim e você mesmo, ó, mãe, pai, entre o avô. Para quê? Para que ela não entenda que aquele ciclo que está muito aberto para ela, coloque ela ainda mais em condição de vulnerabilidade. É, exatamente isso. Eu queria até pedir, Rafinha, por gentileza, a gente quer que você coloque os números de a quantidade de crianças que são afetadas diariamente por esse tipo de delito, né? A gente vê ali, eu não estou conseguindo enxergar muito daqui do monitor. 88%, né? Você enxerga. São crianças do sexo feminino. Não, piora para mim. Vamos lá. Quem são as vítimas? 88,7% sexo feminino, 11,3% do sexo masculino. Desses, 56,8% são crianças negras, 42,3% brancas, 0,5% indígenas, 0,4% amarelas. Principais vítimas são crianças entre 61,4% têm entre 0 e 13 anos de idade e 10,4% tem menos de 4 anos. Dá para repetir esse dado até para a gente poder discutir isso, porque é assustador, é aterrorizante, né? A maioria das vítimas são crianças de 0 a 4 anos, 10,4%, e nesse total de 61,4% são crianças de 0 a 13 anos de idade. Menos de 14 e 68, onde ocorrem, tá, Alicia? 68,3% na residência da própria vítima. Você vê que a maioria das crianças vítimas de violência sexual, 61% tá entre 0, bebês, até 13 anos, e 10% dessas vítimas total são menores de 4 anos. São crianças que uma criança com 0 a 4 anos, ela não consegue identificar essa violência. Ela não consegue. Então, a gente tem que pensar, família, né? A gente tem que pensar que essas crianças com 0, bebês, já estão sendo bulinadas, molestadas, e digo, por homens e por mulheres. E uma coisa importante de se dizer também, né? A psicologia, ela fala sobre isso, né? Eu já li a respeito e já conversei até com psicólogos. A gente tem na nossa sociedade ainda, né, certo tipo de preconceitos que são... a gente ainda não está acostumado com a questão da empatia, né? Então, a gente tem muito aquilo. Em agressões mesmo de casais, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, o problema é familiar. Muitas vezes, Lisdale, já é reconhecido. A família pode ali não ter se atentado, mas alguém próximo à família identificou um comportamento. Não vou falar nada, porque não é meu filho, não é, se fosse na minha casa, era diferente. Porém, quem está
a responsável pela educação são os tutores. Mas quando a criança parte para um ambiente social, todas aquelas pessoas, a psicologia informa isso, todas aquelas pessoas envolvidas naquele ciclo social dela são responsáveis indiretamente pela educação daquela criança também. Ou seja, então você se torna responsável também pela questão da segurança. Então, quando você identifica que tem algo estranho ali naquele momento, né? Você primeiro deve sim se colocar na condição de intervir de alguma forma. Então, exatamente. Um dado importante que a gente fazendo nossa pesquisa, né? 15% houve de aumento no ano de 2022 a 2023 na Bahia. Na Bahia. Então, assim, isso não justifica. Um aumento de 15% é muito. Muito. Uma semana. 3 mães me procuraram. Imagine você, a gente abuso sexual né? Em uma semana. Né? Eu parei, eu falei, gente, o que é que tá acontecendo? Para colaborar aí com a estatística de um aumento de quanto? 15% entre 2022 e 2023, eu peço para você, Rafinha, trazer novamente os números nacionais. Os números nacionais. Ah lá, nós tivemos 74.930 casos de violência sexual. É um aumento de 8,2%. Esses números, Déia, é de 2022, né? Que foram divulgados em 2023. Nós estamos em 2024, daqui uns dias vai ser divulgado de 2023. Então, essa é a última estatística que nós temos. Essa que você apresentou do estado da Bahia e essa aí que está na tela para os nossos telespectadores. Esse aumento, o maior aumento de estupro na história do Brasil. E grande parte dessas vítimas são as nossas crianças. Ô, Liz, outro dado importante, me permita, é que as maiores estatísticas não é da morte, e sim do abuso. Do estupro. Ou seja, eles têm, para satisfazer a lascívia deles, né, o que não importa que ela é uma criança, que ela é menor, é uma necessidade a necessidade surreal. Então, você percebe que não é a morte da criança. A satisfação da lascívia. De desejos, né? Eu fui atrás para saber por que teve esse aumento exponencial de violência sexual no ano de 2022, divulgado no ano de 2023. Os pesquisadores, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem como associação o IPEA também, eles disseram o seguinte, porque foi o período da pandemia. Já havia muito violência sexual contra as crianças, entretanto, os algozes, vamos dizer assim, os autores do fato passaram a ficar mais tempo dentro de casa. Além disso, de ser o período da pandemia, houve também a questão, né, como a Larissa disse, que a educação sexual e a questão dos papéis de gênero foi adotado como uma ideologia inimiga número 1 da família, que distorce totalmente os seus conceitos, algo que poderia ser útil para as crianças aprenderem e se defender, distorce por questões de ideologia que não tem nada a ver com o assunto. E a diminuição do último governo federal das políticas de pública proteção das mulheres, que acaba afetando também na defesa das mulheres. Então, a gente teve esse aumento aí gigantesco e crianças que começaram a ser estupradas na pandemia continuam sendo estupradas ainda. Até hoje. Ainda com crianças. E quando é crianças deficientes? Sim, mais vulnerável ainda. Eu não consigo entender, eu já tive um caso, gente, dentro do meu escritório, de uma criança com deficiência, problemas mentais. E o que acontece? A mãe, desesperada, procurou a gente para que a gente dê os encaminhamentos, mas é difícil. Então, observe que para satisfazer os desejos deles, eles não estão preocupados com nada. Simplesmente é satisfação. Satisfazer o seu desejo íntimo e ainda por cima uma menor, para uma criança e ainda deficiente. Olha só, o que mais preocupa aqui nesse debate, que eu sei que é extremamente difícil, mas extremamente necessário, de muita utilidade
pública a gente está discutindo aqui por conta de 18 de maio, que é um dia que a gente reflete sobre esse enfrentamento da violência sexual infantil com crianças, adolescentes, que vocês verificaram, a gente exibiu os números aqui, mas mais do que isso, o que já foi dito aqui, que eu acho primordial a gente enfatizar, Eva, é nós sermos as vozes Com certeza. dessas crianças, né? Porque trata-se, por exemplo, como Deia bem disse, de uma criança vulnerável. Exato. Né? Trata-se de uma criança, às vezes, não precisa nem ser um PCD, né? Pior ainda, né? Se ainda tem, se tem uma deficiência, por exemplo, intelectual ou em deficiência motora que dificulta, né, ali o pedido de socorro. Sim. Teve um caso de uma moça, ela, com o padrasto, ela sofria violência física. Sexual. Não, a mãe sofria violência física. Física. E aí, depois que a mãe deu um basta na violência física, a filha, que tem problema auditivo, chamou a mãe e explicou que ela também sofria violência sexual dessa mesma pessoa. Sim. Mas era uma pessoa com deficiência. E quando via a mãe passando pelas circunstâncias de violência doméstica, ela também não tinha confiança para conversar com a mãe e sofreu durante muitos anos com o abuso. Então, quando a gente vai para essa questão de que nós precisamos ser a voz dessa criança, é termos o olhar atento. O olhar atento de meu filho ou minha filha sempre foi uma criança alegre. Tá deixando de ficar alegre. Meu filho e minha filha sempre gostou de estar do lado do pai, do padrasto, do avô, da avó, e começou a ficar mais restrita àquela pessoa, segundo o olhar atento. Que pode ser uma violência sexual, pode ser uma violência física, mas são sinais que a criança vai dando a você. Terceiro ponto, a conversa com a criança. Eu digo a todo mundo, todos os dias o meu filho, eu dormindo em casa, ele é vistoriado por mim à noite. A última fraldinha dele, quem troca, todos os pontos de Davi. Ô, Eva, tem um detalhe importante que a gente fez assim, que a gente observa. Se a criança tem um comportamento estranho, sim, se você vê, como você fez, tira a fralda e vê que ela está com alguns sinais, se você vê que ela não está querendo falar sobre o assunto, ou se ela falar, escute a criança. Porque muitas vezes não é escutada a criança. Exato. Não. Aí Isso acha é que é muito imaginação, que viu tá alguma criando, coisa, que está criando. Exatamente. Então, assim, é analisar. Teve uma situação, ano passado, uma criancinha de 3 anos. Foi para a casa do pai, passar um final de semana. Minto, passar um dia, não foi nem um final de semana, um dia. E quando essa criança retornou ao fim do dia, a mãe viu a criança mais quietinha, uma menininha mais quietinha. Isso chamou a atenção da mãe. A mãe, quando foi conversar com a criança disse assim, mamãe, minha papoca tá doendo. Aí a mãe, mas por que, filha? Você se machucou, andou de bicicleta? Não, papai tocou. E aí ela disse que aquilo subiu um negócio, Um nervo. prontamente ela chamou uma irmã. Antes de tocar na filha, ela chamou uma outra pessoa para que juntas pudessem fazer. A mãe teve esse discernimento e a frieza do momento de entender que ela precisava de provas. Então, enquanto ela falava com a filha, a irmã filmava a situação e filmava a menininha contando o que aconteceu. Não, mamãe, eu tomando banho, tava a vovó e o papai. O papai pegou, fez isso, fez aquilo. Tinha mais alguém, minha filha? E a criança começou a contar. E aí, a defesa do pai foi dizer que a criança estava inventando. Com isso, o que é que a gente pede? O apoio psicológico. A criança passou por uma análise psicológica e nessa análise séria, precisa de uma perícia técnica, foi constatado que, de fato, houve uma moléstia da criança na sua parte genital. Mas a mãe foi muito rápida. Assim que a criança chegou, ela foi, averigou, pegou a prova. Mas, às vezes, Liz, Deia e Larissa, quem está nos ouvindo, você está tão cansada do seu dia a dia. Você chega tão cansado de trabalho. Que você não para ter essa escutativa. Então, se em casa você não tem essa escutativa, essa criança está em ambiente de sociedade. Ela está na escola. E é isso, né, Larissa? A gente precisa ficar atenta aos sinais. Esses sinais são muito importantes, né? Essa alteração de comportamento, às vezes, repetida, ou sinal no corpo, como a Eva disse. E aí a gente entra, ela falou com a questão da estrutura familiar,
Mas aí a gente também já entra na responsabilidade de onde a sociedade, enquanto poder público, se envolve nisso. Então a gente precisa falar, o hábito de falar não deve ser apenas da família, mas sim dos poderes responsáveis. Os poderes responsáveis precisam incentivar a sociedade a falar e a debater mais sobre isso, porque só o fato da gente abrir esse diálogo já é uma ferramenta que também inibe o comportamento desses agressores, dessas pessoas que violentam as crianças. A gente pergunta, será que todos os hospitais cumprem os protocolos? Eu ia falar isso agora. Isso que eu ia falar, Eu acho que são ações coordenadas, o que Lari está falando. Se todos os hospitais cumprem os protocolos, se as escolas, as professoras de antiviolência sexual, os clubes, as academias de ginástica, tudo cumpre esse protocolo, será que há uma preocupação das instituições, dos poderes públicos em dar vozes a esse silêncio violento, a esse silêncio que prende essas crianças? Porque a criança não é igual mulher. Você trabalha com violência contra a mulher, né? A mulher, ela é fácil dela identificar, ela sabe que está sendo vítima, ela tem canais para procurar a delegacia da mulher, né? Ela tem canais hoje, mas a criança é diferente, a criança não tem essa voz, né? Então ela passa a ser abusada sexualmente, explorada sexualmente por anos. E causando, cresce com traumas. Né? Exato, passa por anos sofrendo uma violência sexual, aos olhos de muitos que são condescendentes com essa violência, às vezes até, olha, eu como delegada de polícia, aqui eu digo abertamente, às vezes com a condescendência de mães. Sim. Porque não quer perder aquele companheiro. Perfeito. Exato. Entendeu? Com a condescendência de mães, de tios, de avós, mas né? acontece. E que não querem denunciar, quer resolver ali no âmbito doméstico e acaba não resolvendo isso. Então a gente tem que colocar a mão na ferida mesmo. E né? uma coisa interessante, enquanto você falava, eu estava avaliando aqui, né? A gente precisa não somente falar dos protocolos, mas de ações preventivas também, né? E aí, uma das ações preventivas Elis dele comentou ali, eu fiquei raciocinando, né? O quanto dos estabelecimentos públicos nós temos de comunicação visual a respeito disso. Então, a gente precisa ter mais cartazes, porque, olha só, a partir do momento em que você tem uma identificação de um cartaz, né? Qualquer tipo de identificação visual, você já passa uma leitura de que, olha, esse estabelecimento aqui está atento para qualquer tipo de não toque nesse assunto, porque a gente já tem uma lei. Isso que eu ia falar, Alice. Eu, Andréia, fomos autora de uma legislação e já falamos, já fomos para as redes sociais, já solicitamos que o prefeito municipal de Itabuna dê efetividade, implemente a lei, regulamente a lei e torne efetiva, porque seria muito interessante você chegar numa escola e tá lá na placa, uma placa visível, no local de visibilidade, diz que 100 em caso de violência sexual. E qual é a criança que não tem celular? A própria criança pode pegar seu celular, quando ela vê o cartaz, que a gente se apega muito com aquilo que a gente vê. Com o QR Code do e tá disque. Ali. Exatamente, vai lá e porque a criança já sabe, é adolescente, as crianças de hoje sabem fazer isso. E elas percebem que tem aquele cartaz, mas não tem. Essas ações preventivas são ações coordenadas, ações da sociedade, do professor, do poder público. Se não tiver essas ações coordenadas, não vai diminuir, minimizar as dores dessas crianças. Outra ação que a gente precisa falar e que é muito eficaz, gente, é quando você tira a criança de qualquer ambiente que torne ela vulnerável. Então a gente precisa falar assim, voltar a falar, porque já houve uma época que a gente comentava muito sobre isso. A proibição de crianças em ambientes que não são adequados para aquelas crianças. Então em bares, em festas, paredões. Hoje é muito comum você perceber que tem festas ali de bairros mesmo, onde tem crianças de 4 anos, inclusive acompanhadas dos seus entes queridos familiares, né, que deveriam resguardar ou colocar ela numa condição mais segura. Então é um ambiente onde tem
consumo de bebida alcoólica, drogas ilícitas e fora outros tipos de comportamento que não é adequado para que uma criança conviva. Sim. Então a gente precisa ter um órgão também atuante que iniba esse tipo de Conselho comportamento. Tutelar Exatamente. já está atuando nesses espaços. Se me permitem, sim. desculpa, na minha época de faculdade, o meu tema do TCC foi a ineficácia do Conselho Tutelar como garantidor da criança e do adolescente. Sim. Não porque o Conselho Tutelar ele não tem a função que ele tem, mas ele não tem braço. Ele quer fazer, mas ele não consegue abarcar da todo. eficiência. Ele não consegue Às vezes dar a gente tem eficiência. excelentes conselheiros, mas a maravilhosos, máquina, o instrumento para operar, não para consegue. ser... Porque criança não é eleitor. Criança não é revestida em falar voto, mas é uma verdade. E muitas vezes, um efeito aqui, gente, que a gente percebe lá nos plantões policiais é a vitimização secundária. O que significa isso em termos técnicos? Vamos esclarecer aqui. Ela é vítima da violência sexual em casa, né? Alguém é essa voz maravilhosa que vai lá e denuncia, e quando ela chega no ambiente policial para ser ouvida, ela é vitimizada. Perfeito. Pela segunda vez, ela é apontada por delegados e delegadas, por policiais e policiais, pelos membros da família, que ela foi a motivadora. Perfeito. Daquele problema. E essa criança tá falando besteira. Vestiu o quê? Vestiu o quê? Esse shortinho. Quer mais falou o quê? Falou o quê pra ele? Olha que abusada essa criança ficar falando isso do pai dela. Ficar falando isso do absurdo, namorado, do né? meu namorado. E mais, muitas vezes passa pela delegacia, sofre dentro das instituições jurídicas, das instituições de segurança pública, mais uma violência, e depois essa criança, que às vezes algumas ficaram grávidas. Isso. E ainda essa mãe, vítima de um estupro, que vai gerar uma criança, ainda por cima, tem que lidar com o preconceito e com as dificuldades da sociedade. Que não são poucas. Que não são poucas. Teve um caso que chegou no escritório, e eu conversando com a mãe, olha bem, conversando com a mãe e perguntando algumas coisas. Não, porque o Conselho Tutelar teve lá, não sei quem teve lá, o juiz está mandando me intimar, não sei o que. Aí eu falei assim, a primeira pergunta que eu fiz, você confia no seu companheiro? Aí ela disse, doutora, aí eu te fiz uma pergunta, é sim ou não? Ou não, perfeito. A senhora confia nele? Doutora, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, não, vamos pensar agora comigo. Por quê? Para fazer ela refletir que ele é uma pessoa estranha daquele ambiente. Ele chegou, a criança já estava adolescente, e que pode ter acontecido. Pode. E foi exatamente o que a delegada também perguntou. O que eu tinha perguntado. E, de fato, ele é abusado. Aí ela também teve dificuldade de entender que ele também poderia ser... que a voz da criança tinha que prevalecer, porque a criança disse, não, mãe, às vezes toca, faz uma carícia, mas é carinho de pai. Então, observe você. E ainda tem isso, quando a criança vem relatar, ao invés de termos essa escuta ativa, você tenta minimizar a situação. Escuta, analisa, vê. Eu acho que também, Lara, como você estava falando da questão das atividades, né? Para mim, a escola, ela acaba sendo omissa em muitos pontos. Da seguinte forma, você tem obrigatoriamente hoje nas escolas psicopedagogas. E muitas deveriam ter psicóloga. Sim. Então, se você está ali em sala, tá vendo que teu aluno mudou o comportamento de alguma forma, encaminha para psicopedagoga, encaminha para psicóloga, porque às vezes são os protocolos. Às vezes aquela criança ela não tem a liberdade em casa de conversar com alguém, ou não tem essa segurança de conversar com alguém, porque nós não sabemos se há o consentimento materno ou se há o consentimento paterno para que aquele ato aconteça. Ela precisa ter alguém, que aí entra a sociedade, vem escola, consultas pediátricas. Quantos pediatras, públicos ou particulares, analisam a criança como um todo? Assim, olha ali, olha o exame, olha a carteira de vacinação, mas não manda tirar a roupa para poder fazer a análise do corpo da criança. A anamnese, né, que a gente chama, né? Não faz. E isso é o quê? Um protocolo de segurança para quem? Sim. Para a criança. Sim. Porque no primeiro sinal, o médico, o enfermeiro não tem que pedir autorização. Ela mesma já pode encaminhar. Sim. E para além disso, Liz, durante muito tempo eu fiz trabalho social em alguns orfanatos e algumas casas que essas crianças ficam. E vem um outro desamparo do Estado. Eu tiro a criança desse ambiente violento.
mas eu jogo a criança em um outro ambiente que não tem cama, não tem alimento. A criança não tem... Isso eu acompanhei. Eu fui em um dos banheiros e procurei apenas a tampa do vaso sanitário. Eram crianças de 4, 5, 6 anos, meninas. Não tinha. A menina de 4, 5, 6 anos, para fazer a sua necessidade, ela tem que ir, tinha que fazer o apoio naquela cerâmica. Porque não tinha uma tampa adequada, não tinha um banheiro adequado para aquela criança. Então, olha como que lá na frente eu vou querer que essa criança, ou pretenda que essa criança torne-se um cidadão de bem, como as pessoas chamam, se dentro do seio familiar ela foi violentada sexualmente. Quando passa para a responsabilidade do Estado, está em uma situação ruim, tanto quanto ela não tem a violência física, mas ela tem todas as outras violências. A gente quer, nesse programa, chamar a atenção de mãe, de pai, de tios, de avós, de irmãos e das próprias crianças que estão nos ouvindo, de adolescentes, de jovens. Fiquem atentos aos sinais. Alternância de comportamento, isolamento e medo que aquela criança apresenta a alguma circunstância ou a algumas pessoas. Algo não está bom. Investiguem. Comece a observar, né? Comece a verificar, seja minucioso na revista corporal do seu filho, porque aí você pode ler os sinais. E diante de qualquer sinal, não subestime. Não subestime o membro familiar. Denuncie. Porque se você denunciar, você está fazendo pelo seu filho e está fazendo por milhares de crianças. Com certeza. Né? Deia, nós já estamos passando para as considerações finais, né? Já estamos aqui quase dando o horário aqui. Qual é o seu recado para essa família, Deia? Você já disse tudo, mas eu vou acrescentar ainda. Eu vou acrescentar mais ainda. Nós temos legislação para amparar essas crianças e adolescentes. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Constituição Federal de 88, nós temos o Código Penal. A punição tem que ocorrer. Tem que ocorrer. Ele tem que ser preso, tem que tirar do ambiente familiar, ele tem que ser afastado. Essa criança precisa de psicólogo, psiquiatra, porque ela vai passar por traumas. Uma criança que é violentada, ela vai viver isso o resto da vida. É mito dizer, Liz, é mito dizer que a criança... se esquece. Não esquece. Nós, mulheres, não esquecemos quando é vítima de violência, porque uma criança vai esquecer. Ela vai crescer com essa imagem. E você falou algo importante que para a gente atentar, que é esse homem tem que ser afastado do lar. Então, a gente informa aqui que existe medida protetiva para as crianças. Qualquer mínima suspeita que aquela criança, naquele determinado lar, na determinado contexto, está sofrendo violência, procure a Polícia Civil e requer ali uma investigação e já solicita uma medida protetiva para essa criança. Suas considerações, mas muito importante, Eva. Tá atenta a esses sinais, né? Esses sinais. As meninas já trouxeram praticamente tudo dentro de um viés mesmo do que precisa ficar atento. Mas me permita fazer um apelo para as escolas. Sim. Escola, fique atento ao que os seus alunos e a que as suas alunas estão sentindo. Coleguinha, se seu amiguinho ou sua amiguinha sentou, conversou com você e você tem a abertura em casa para conversar com seus pais, leve isso para seus pais, porque às vezes a sua mãe ou seu pai é quem vai levar para a polícia para a gente poder seguir mesmo os trâmites. Não fique impune. A gente precisa desmistificar essa história de que tudo para a justiça é para depois. Não é. E quando nós temos dados alarmantes, como temos no de hoje, conseguimos ter mais políticas públicas, conseguimos cobrar mais do Estado, efetivamente, que essas pessoas sejam punidas por uma prática de um ato que, na minha opinião, é descabido, é abominável. Eva, você tocou num ponto muito importante, que muitas vezes a criança não conta para a mãe, não conta para o pai, não conta, mas conta para o coleguinha. Para o coleguinha. Para o amigo da escola, para a amiga da escola. Eu já tive casos na delegacia que foi a amiga que denunciou.
né? Essa amiga ajudou, né? A vítima não tinha coragem, mas a amiga falou assim, não, mas eu vou lá denunciar. Perfeito. E denunciou, né? Então é muito importante. Lari, nas suas considerações finais, eu queria te fazer um pedido. Eu queria que você comentasse os danos que isso tudo causa na vida de uma vítima. Eu sei que você já lidou muito com a psicologia, então me ajude a informar aí danos físicos, psicológicos, morais. São tantos danos nessa violência que perduram e que às vezes perduram pela uma vida toda e que tem dificuldade de ser tratado, né, esse dano. Faça um fechamento falando desses danos, que é muito importante. A família está escutando isso. Tudo que a gente se personifica no nosso corpo. Então, assim, tudo aquilo que invade a sua intimidade, tudo aquilo que acaba, de certa forma, violentando a sua intimidade física, causa um trauma e muitas vezes traumas irreversíveis. Existem traumas que podem ser tratados com auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico, muitas vezes, porque aquelas pessoas acabam desenvolvendo transtornos e esses transtornos acabam tornando ela um adulto, muitas vezes inviável para se trabalhar em determinadas áreas de localidades onde traz aquela lembrança de violência. Então, essa criança ela não quer ter um contato direto com a área da saúde, com a área da educação, áreas que coloquem ela em contato físico com pessoas mesmo. Então, essas pessoas vão preferir se isolar, trabalhar mais em condições disso. Então, a gente precisa falar disso. E mais ainda, Lisdeile, a gente precisa colocar o Estatuto da Criança em prática. Então, assim, todos nós somos responsáveis, seja profissionais de áreas, mas todos nós somos responsáveis por cuidar e proteger a criança, o seu corpo, a sua identidade física, toda a sua integridade, né, que vai constituir ela moralmente, inclusive. A gente fala do adulto, né, a moral do adulto, a ética do adulto, e quando isso também é violentado, a gente percebe que nós temos muitos adultos com desvios de condutas sociais nesse sentido. Então, assim, vamos colocar em prática os órgãos de defesa também à criança, precisam estar mais atuantes, a gente precisa de mais campanha, a gente precisa falar mais disso, precisamos de políticas públicas nas escolas, nos hospitais e em todos os ambientes. Bom, o Política Sem Mistério, ele tem esse papel de trazer a política pública, que hoje nós estamos tratando a política de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Nesse 18 de maio, a gente abre essa reflexão difícil, mas que tem que ser dita para dar vozes àquelas crianças que estão, nesse instante, sofrendo uma violência sexual. Vamos dar vozes àquele silêncio de horror e de terror que prejudica a vida de muitas famílias. Eu agradeço imensamente pela sua aula, querida Deia, Eva e Lari. Muito obrigada aqui por esse debate, por esse enfrentamento, e a gente deixa aqui nosso beijo, nosso abraço, desejando a você um feliz final de semana, e a gente volta aqui no Política que não tem mistério. Aqui a gente fala tudo que é para melhorar, impactar a sua vida de uma forma muito positiva, segura e feliz. É isso que você merece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.